Na psicologia, os fanáticos são descritos como indivíduos dotados de algumas características. Primeira característica, agressividade excessiva. E aí vocês entendem, quando a gente acessa uma notícia no jornal, depois de um campeonato onde um time perde, e os fanáticos de torcidas organizadas saem do estádio fazendo o quê? Agressividade excessiva. Mas isso também está muito ligado aos fanáticos religiosos. Segunda característica pela psicologia, na condição dos fanáticos, é preconceitos variados. Terceira característica, estreiteza mental. Eles não conseguem olhar um pouco mais amplo. Estreiteza mental. Quarto, extrema credulidade quanto a um determinado sistema. Quinto, ódio. Sexto, sistema subjetivo de valores. Os valores, eles não são bem ajustados na cabeça de um fanático. Sétimo, e bem interessante, entre os fanáticos religiosos, intenso individualismo. Eles não conseguem fazer, por muito tempo, as coisas em grupo. Oitavo e último, demora excessivamente prolongada em determinada situação ou circunstância. E sabe o que me chama a atenção? Que um grupo nos Estados Unidos, ele avançou na história por 3 momentos, usando o mesmo nome, mas com características um pouco diferentes um do outro, alguns avançando um pouco mais, alcançando uma abrangência e número de pessoas um pouco maior, de 4 a 5 milhões de pessoas. Esse grupo surgiu exatamente no final da Guerra de Secessão, a Guerra Civil nos Estados Unidos, terminou em 1865. Surgiu por causa desta guerra a libertação dos escravos, e automaticamente um grupo surgiu para aterrorizar as pessoas que defendiam os negros e aterrorizar os negros. Alguém se lembra do nome deste grupo? Ku Klux Klan. Eles murcharam rapidamente, o primeiro. O segundo se levantou com mais força, foi esse segundo que atingiu cerca de 4 a 5 milhões de pessoas. 4 a 5 milhões de pessoas. E o extremismo era grande. Queima de cruzes, luta contra católicos, luta contra judeus. E são estes que são mais visualizados por suas becas brancas e seus gorros que tampavam o rosto em forma de cone. Estes são mais vistos na história. Fanáticos, que englobam todas essas características que eu coloquei aqui, baseado na psicologia. De modo geral, o fanático, ele tem uma visão de mundo unilateral, rígida, cultivando a dicotomia bem-mal. Ai, pastor, mas ter a dicotomia bem e mal, bem nítida, isso é bom.
problema não é este. Onde o mal reside naquilo e naqueles que contrariam o seu modo de pensar. Isso também é conhecido como intolerância. Intolerância. Levando a adotar condutas irracionais, agressivas, que podem, inclusive, chegar a extremos perigosos, como os recursos de violência, para impor seu ponto de vista. E hoje, o drama que vivenciamos, quando falamos de identidade do remanescente, é que há muitos fanáticos liberais, fanáticos conservadores e fanáticos do equilíbrio. Mas o que é remanescente? Esta palavra, ela vem do latim. A ideia de remanescente é aquilo que sobra, aquilo que resta. Mas quando você pega a raiz da palavra, ela é a junção de duas palavras latinas, re, de para trás, mais manere, que é ficar, permanecer. A ideia de ficar para trás. Na língua bíblica, tanto no hebraico quanto no grego, a ideia de remanescente é esta também, de ser abandonado, de ser deixado. Só que esta ideia de remanescente é bem próxima desta ideia de ficar para trás, é a ideia daquilo que não foi contado, aquilo que ficou sem contar, aquilo que sobrou. E é esta ideia que nós utilizamos da palavra remanescente. Essa ideia que é a que nós trabalhamos, que também é a ideia bíblica, aquilo que sobrou, aquilo que ficou para trás, aquilo que resta. Mas resta de quê? Esta seria a pergunta. Restante de quê? E eu poderia dizer para vocês que o remanescente é o restante que não caiu no fanatismo. Poderia dizer para vocês que remanescente é aquele que não caiu na infidelidade. Remanescente é aquele restante que não caiu no legalismo. E lembrando que a pessoa legalista, ela é maior do que a lei, porque ela pode colocar a lei em uma função que não é a função da lei, para tentar se beneficiar com a lei. Esta é a ideia do legalismo. Mas o remanescente é o restante de quê? É o restante daquele que não caiu no liberalismo. E, nesse caso, o liberalista, ele é uma pessoa maior do que a lei, porque ele pode determinar a lei para tentar beneficiar a si mesmo. Entendem que o pecado do liberal e o pecado do legalista é o mesmo? Mas o remanescente, ele não caiu nem no legalismo, mas também não caiu no liberalismo. Remanescente é o restante de quê? É o restante que não caiu em rebelião aberta e consciente contra Deus.